Pastora, em relação a falar sobre essa coisa de sexualidade, de relacionamento, hoje na igreja tá um pouco mais tranquilo de falar, mas a senhora que já é raiz também lá do... Era mais difícil falar sobre isso antigamente. Como é que era? Na igreja, porque era em casa também, né? É. Em casa, eu não me... Assim, me lembro que minha mãe nos orientou muito bem, mas eu não lembro da minha mãe chegar. Eu lembro que a minha mãe nunca chegou pra dizer, ó, vai ser assim, sabe aquela coisa, primeira vez e tal. Não existia muito isso. Na igreja, psicólogo e orientação terapêutica era pecado, né, praticamente, porque a gente já tinha Deus, né? Então, assim, você procura dentista para o seu dente, você procura cardio para o seu coração, mas a sua mente é só Jesus que pode, né? E ninguém mais, você não tinha acesso. E a gente cria, tá, essa cultura, e eu vivenciei agora, com a pandemia, uma crise de ansiedade, e eu tive que pedir socorro para os terapeutas. E assim, a gente tem aquela falsa ignorância, né? Indica pro membro, mas a gente não precisa, né? Tá, as pessoas vão pensar que eu não tenho Deus. Pastora fazendo terapia, pastor, não é? Então tem muito isso ainda, né? E a gente falar sobre sexualidade hoje tem uma certa abertura. Mas a gente tem um problema ainda com as denominações, né? Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita. Já teve alguma igreja que pediu pra senhora, botou um limite, não? Que pode falar ou não pode falar, né? O que pode liberar a visão. Normalmente, quando tem esses congressos de jovens, você já recebe uma orientação, ou então você já observa pela igreja, né? Eu, por exemplo, quando vou a alguma igreja, já procuro saber mais ou menos o perfil da igreja. Porque hoje é muito assim, não tem muito aquela pressão dos usos e costumes. E eu não sei se o pessoal confunde um pouco liberdade com libertinagem, né? Engraçado que pode falar certos assuntos, libera algumas coisas, mas outros não pode falar. E se a gente não explicar, quem vai explicar? Eu tenho a minha filha, tanto a mais velha quanto essa agora, que numa turma de 40 alunos, 25 meninas, 12 já tinham tido experiências homossexuais. Meu Deus. Né? E aí, ela tem que ficar na escola, né? Tem que estudar. E as amigas... Então, é muito complicado hoje. Você também tem essa ideologia. Então, eu acho que o crente tem que começar em casa já. A igreja já perdeu muito tempo com isso. Não só ensinar na igreja, como passar a ensinar na igreja para que leve para casa, né? Porque a gente tem aquela cultura do obreiro na igreja, uma coisa... E em casa, ele é outra, não é? E isso é muito, muito importante, não é? A gente observar. Enfim, eu acho que ainda não atingimos o objetivo de poder falar francamente, chamar, conversar. Eu sou meio assim, falo na lata, né? O certo é tudo igreja ter, tipo, um período para falar, tipo, todo mês, né? Sobre isso. A gente segue as revistinhas da escola bíblica, né? Eu acho que as igrejas que trabalham com pequenos grupos e células, elas têm mais essa facilidade. Agora, com relação à revista Conteúdo de Escola Bíblica, qual que você já viu? Que vem uma revista de jovem falando, esse trimestre nós vamos falar de sexualidade, falar o que José passou. Que José passou uma pressão, certo? Com relação a essa área sexual. E falar sobre outras, sobre a própria Maria, não é? Agora não José de Egito, mas o próprio José, né, que casa com Maria, tem que aceitar uma moça nessa condição. Então a gente tem sim, a Bíblia tem resposta para tudo, entendeu? E falta, mas eu nunca vi um conteúdo de uma revista de escola bíblica, que é a escola que eu acredito ser a mundial maior, não é? No meio evangélico, que tenha conteúdo para a gente tratar isso, falar com os jovens, né? Então, acho até que os assuntos às vezes são muito repetitivos. Muito repetitivos. É meio que um tabu, né? Tocar esse tipo de assunto numa revista de escola dominical. Isso aí, você criar, como a Biga falou, um culto, ok. Um evento, legal. Mas isso poderia já estar sendo inserido, entende? No dia a dia. No dia a dia, né? Como se manter em santidade, enfim. Criar conteúdos disso para os jovens. A gente tira um pouco do ensino caber à escola também para caber na igreja, né? Se você perceber bem. Porque hoje em dia o que eles querem também é colocar nas escolas esse ensino, né? Sim. Se a gente também ensinar nas igrejas, também é um ponto forte. Muito bom isso aí que a Biga falou, porque você vê que hoje os livros, eles já contam com 5 tipos de família, né? Que a filosofia agora trabalha, não é?
Mamãe, papai, 2 papais, 2 mamães, enfim, binário, não entendo muito disso não, né? Mas tem lá 5 tipos de famílias diferentes. E a igreja, ela tem essa dificuldade porque não tratar desse assunto, a escola ensina, né? Ela vai falar justamente, como ela falou, que você não faz. E você tem que fazer a prova lá. E eu já tive escolas, uma escola cristã, que a minha filha fazia uma prova de Páscoa que tinha que colocar o significado dos símbolos. E ela viu um ovo de Páscoa e ela colocou chocolate. Coelho lá, ela colocou chocolate, né? E eu fui chamada e ela levou nota baixa na prova. E eu me lembro que eu fui à diretoria e falei assim, eu não estou entendendo, por que ela recebeu essa nota? Não, porque no livro vem dizendo que a história do ovo, do coelho, ela tinha que ter respondido aquilo, entendeu? E ela escreveu, Páscoa é a passagem, é Pessar, né? Ainda mais mãe teóloga, né? Páscoa é Boa. passagem e não sei o quê, não é coelho quer roubar o lugar do cordeiro. Caramba, ela fez isso. Ela fez e tomou nota baixa. E eu tive que discutir em uma escola que se dizia com diretoria cristã, Meu entendeu? Então, assim, você vai tendo que se adequar e é muito complicado. Muito, muito. Hoje, eu tenho uma na UFRJ também, pensa. Eita. Pensa. É muito. Então, é isso mesmo, como a Bíblia falou, a igreja tem que fazer a parte dela, porque agora mesmo, né, vem Páscoa, o pessoal tá consciente aí, porque senão muda muito os ensinos, os valores, sentar, conversar. Hoje, estatisticamente, o que segura mais o jovem é um ensino começando em casa, gente. A gente tem que abrir os olhos para a nossa casa, porque não dá mais não. E tem também a questão, a pastora falou sobre a questão da sexualidade e tal, de não falar, de ser um tabu, e a gente tem enfrentado, a gente tem visto muito caso agora de alguns problemas acontecer dentro da própria casa, em relação a relacionamentos anteriores, aí fica um fruto, né? Fica a filha, o filho, e aí o novo pai ou a nova mãe que vem acaba abusando daquela criança, sendo evangélico, e aí a criança não se expressa, não consegue passar aquilo ali porque é um tabu, não se toca naquele assunto. A criança nem entende, né? De abuso, então, quase nem falado, né? E a gente tem casos de família e tem casos de ministério também, né? Porque existe o abuso ministerial também. Né? Também, pastor. O que seria isso? Em vários aspectos, tanto nessa área, né? A gente já atendeu pessoas ao longo desses anos de sentir assédio dentro da própria igreja. Tipo, o pastor usar o cargo dele. Isso aí. E Caramba. meninas com líderes. Acontece, gente, não é? A gente tem também na igreja católica, não tem? Uhum. E acontece também na evangélica. E às vezes a mãe não dá o crédito porque vê aquela pessoa como um homem de Deus, né? Não, que isso? Acho que a menina tá falando demais, tá? E isso já tem uma irmã pedagoga e ela tá sempre falando que a gente tem que dar ouvido ao que a criança tá falando, gente. A gente tem que prestar atenção. A criança, quando não gosta de alguém, porque a criança é muito, muito sincera, não é? E tem essa coisa, às vezes, da criança ficar retraída quando chega um familiar, quando tem alguma coisa. Então, atenção o tempo todo, mas eu já vi vários casos dentro da igreja, infelizmente, não é? E eu falo também agora não na área sexual, mas também de abuso ministerial também, né? Que existe uma liderança aí que você tem que fazer o que eu falo, né? E eu acho que honra e hierarquia, respeito também não é esse domínio na mente, né? Essa lavagem que faz aí. E eu acho que é o evangelho que é libertador. Verdade.